Olá, olá, boa noite para todo mundo que vai chegando. Eu sou a Alessandra Colasso e esse é o início de mais um episódio do meu projeto Eu, Elas, Nós. Um projeto em formato de um bate-papo, um podcast que ocorre semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Esses encontros ficam depois com os vídeos na íntegra disponíveis no meu canal do YouTube, Alessandra Colasso Escritora. Quem quiser e puder acompanhar a gente por lá, vai ser uma honra compartilhar nossas conversas com vocês. Esses encontros são sempre muito gostosos e muito generosos, com mulheres incríveis que eu tenho a honra de conhecer numa trajetória de vida envolvida com a literatura, uma trajetória educacional, mais de 30 anos na educação pública, que é um trabalho importantíssimo, que eu acredito muito, no qual eu me dediquei com exclusividade durante muito tempo da minha vida. E também com as mulheres que eu tenho também a honra de conhecer nessa trajetória envolvida mais diretamente com a escrita, né, com a literatura nessa perspectiva de escritora. Mas esse projeto não se trata de um encontro apenas com escritoras, porque a gente está aqui para conversar entre mulheres, sobre a vida, sobre leitura, sobre o mundo, sobre outras dicas, né? Maternidade, enfim. Sobre a vida sem rigidez e sem muitos limites. Eu vou hoje receber uma pessoa que sei quem já teve, acho que todo mundo já teve, né? A experiência de do nada chega uma pessoa na sua vida e ela vai se tornando muito importante, muito querida, muito amiga. E então ela aceitou estar aqui, a Salete Fernandes. Vou ficar de olho aqui para poder adicioná-la. Ai, tem um monte de gente mandando a mãozinha aqui, gente, obrigada. Obrigada por estarem aqui acompanhando já. Vamos só ver a hora que a Sá entrar para poder chegar. O encontro de hoje ficou nomeado, porque cada segunda-feira é uma ou duas colegas que vão estar aqui comigo como convidadas e cada episódio tem um nome. E o nome do encontro de hoje é A Coragem dos Silêncios, que eu tirei nada mais, nada menos do que da junção do título dos nossos livros. O meu livro se chama No Caminho Contra a Coragem e o da Salete se chama Entre Silêncios. Nossos livros foram publicados recentemente pelo selo Capitolinas. E aí, toda vez que a gente se encontra, a gente brinca com o nome dos nossos livros. Aí eu trouxe essa brincadeira para cá também, que para falar bem a verdade, de brincadeira mesmo, não tem nada. É muito sério. Vamos ver. Vou mandar mensagem aqui. Eu tenho que ver a colega aqui para poder chamá-la. A Lê, minha xará, que agora vende semijoias, chiquérrima. Adoro ver você na rede social, Lê. Vamos ver. Aqui achei a Sá. E aí, a hora que ela aceitar, a gente liga ela. Aí, oi, Sá. Tudo Oiê, bem? tudo bem, e você? Bem também, bem também.
Deixa eu acertar aqui, que agora diminuiu a tela, acho que comeu minha testa. Tá dando para ver bem? Tá certinho. Como que você tá, antes da gente começar aqui, eu queria saber como que você tá depois do lançamento, já digeriu aquela delícia de encontro? Sim, mas vem tantas emoções, assim, de pensar, ai, esqueci de falar isso, ai, devia ter falado isso. Mas estávamos entre amigos, né? Então, era um momento para curtir e não se cobrar. Exatamente. E eu acho que a gente pode levar isso para a vida também, viu, Sá? Mas eu vou voltar aqui Ó, pro... Ah, eu dei esse de presente para ela. Aliás, cadê a minha que eu preciso pôr aqui? Minha parede está muito branca para onde eu fico virada. Acho que eu guardei em outro lugar. E eu queria colocar alguma coisa. Aí eu comprei uma igual a que eu te dei. Bom, gente, como vocês viram, vai ser papo de amiga mesmo, uma querida que a vida me presenteou nos últimos tempos. Como eu disse no começo, esse projeto, ele é imprevisível no sentido de que a gente sempre vai encontrando pessoas, a vida vai nos presenteando com algumas parcerias, assim, e aí eu consigo ampliar as nossas oportunidades de conversar com esse projeto. E a Salete Fernandes é uma dessas pessoas. Então, quando ela topou, na data combinada, ela adoeceu, não tinha voz para falar. Ela até comentou que nem se recuperou totalmente desde aquela vez. E a gente remarcou. E como por acaso não existe, a gente marcou para a data de hoje o reagendamento da já faz conversa aqui do Eu, Elas, Nós. Faz muito tempo, porque você, Sá, viria junto com quando a Renata Liberta veio, já faz bastante tempo. que era próximo do seu lançamento. Isso, que foi em junho. Uhum. E aí a gente remarcou para hoje, beleza? E a Salete estava envolvida ali com o processo de estar recebendo o livro dela e marcando evento de lançamento. E ela marcou para sexta-feira agora, que acabou de passar. Então a gente teve sexta junto, que eu fui fazer a mediação da mesa no lançamento dela, fiquei felizíssima, honradíssima. E aí hoje, ó, passou só o sábado e domingo, nós estamos aqui de novo. Eu acho que foi até bom, né? Embora o momento seja outro, as pessoas sejam outras, eu acho que a gente acaba tendo mais repertório quanto mais a gente conversa, que é bem coisa de mulher, né? Agora eu vou aqui fazer uma formalidade, né, de apresentação. A Salete Fernandes é natural de Pedralva, em Minas Gerais, e traz em suas origens o aconchego e a liberdade que habitam as suas raízes. Casada, mãe, vive atualmente em Campinas e constrói sua trajetória entre família, caminhos profissionais e as histórias que a atravessam. Ela é doutora em ciências odontológicas, além de seu atendimento clínico, possui produção acadêmica, com publicações de artigos e livros na área de odontologia. Sua escrita passeia entre ciências e versos, lugar em que a técnica e sensibilidade se encontram e revelam uma autora que atravessa a experiência humana com delicadeza e profundidade. Atualmente, amplia sua escuta e seu olhar por meio dos estudos em psicanálise, aprofundando sua compreensão sobre a identidade feminina e expressando essa subjetividade em seu perfil, @entre silêncios, underline versos. Um espaço que transforma a vida em arte e a escrita em forma de existir. É uma apresentação que fala por si com relação a essa coletânea de papéis que a gente desempenha, e é que aqui na sua, peguei do seu próprio livro, né, a sua mini bio, ela te revela de maneira muito bonita e muito verdadeira, sabe? Quando a gente te conhece e quando a gente não te conhece, a gente lê aqui, você fala, nossa, existem mais mulheres como eu. Mas quando a gente te conhece e lê isso aqui, eu falo, isso aqui é a Salete mesmo. Então, é muito legal. Eu queria saber, Sá, você falar
um oi aqui de chegada, embora a gente já tenha papeado sobre o seu lançamento. E o que mais você gosta de dizer sobre si mesma quando tem esses momentos assim de apresentação que acabam acontecendo bastante, né? Nesses eventos literários, nas oportunidades como escritora, como que é? Essa é uma pergunta complicada, né, Ale? Ah, a gente sempre vai querendo Sempre falar alguma coisa, alguma né? coisa, né? Então, eu passei muito tempo me dedicando bastante à minha área acadêmica. Então, eu acho que isso é um lado que mexeu bastante comigo, porque traz muitos perfis isso, né? E essa novidade agora que eu fui abraçando nos últimos anos e trazendo a vontade de me expressar com mais liberdade, eu acho que é um ponto importante da gente de falar mais sobre isso. Porque é difícil, as pessoas ainda perguntam para mim: nossa, mas você escreve? Nossa, mas por que poesia? Porque você sai de um meio muito nichado, muito fechado, aí não esperam que você tenha toda uma capacidade fora daquilo, né? Como se a gente tivesse que estar em caixinhas. Uma caixinha do trabalho, uma caixinha da esposa, uma caixinha da família, e como se isso não transitasse, né? Um transpassa o outro, e isso somos nós, né? Então, eu acho que eu sinto muito essa diferença de um tempo para cá. Me olhar também dessa outra maneira, eu acho que é um ponto bem interessante. Que legal. Eu ia até perguntar sobre essa. Há uma distância muito grande, embora tudo se trate de leitura e de escrita, há uma distância muito grande entre o mundo acadêmico e o mundo literário. Sim. E as pessoas têm mesmo a tendência de, tipo, no que você é boa? Tipo, no que você é boa é uma coisa só, não dá para você fazer mais de uma, né? E aí você falando sobre sobre essa consciência que você está tomando por conta dessa vivência que você está tendo agora, eu lembrei disso que eu tinha pensado em te perguntar. Achei bem legal, a gente vai desconectando até por pensamentos. Ô Sá, conta para mim como que nasceu a Salete Leitora, porque eu me recuso a acreditar que a gente escreva sem ler, né? Eu acho que o encantamento da leitura, ele é um caminho e é contínuo e grandes nomes da literatura, inclusive, dizem, quando perguntar como é que eu faço para escrever bem? Leia, leia, leia e leia. Como que nasceu a Salete Leitora? Então, eu acho que eu fui uma adolescente estranha, sabe? Porque eu lia muito. Eu acho que foi a época que eu mais li, foi essa época de adolescência, faculdade. Nós somos 50 a mais, né, Lei? Então, nosso acesso era a biblioteca, no meu caso, da escola pública, né? Não tinha os livros que a gente comprava ali, era quando a escola não poderia, né, fornecer. E eu fui adolescente pelo Camões. Eu, de repente, me lembrei que eu li parte de Dante Alighieri. Então, eu acho que eu sou leitora de clássicos e isso começou lá atrás, assim. Eu não consigo mesmo me recordar, porque como não tinha muito. Itajubá, Pedral, são cidades muito culturais, muito ligadas a ensino. Então, nessa época, eu já participava de sarau. Então, a leitura sempre estava ali, sabe? Aí sempre tinha o que gostava, o que não gostava, os que liam mais, os que liam menos. Mas a minha turminha em si, o meu meio, era um meio que tinha esse hábito. Mas eu acho que eu aprofundava um pouquinho mais. O que eu percebo é que esse tipo de leitura foi mudando aí com os anos, né? Assim, depois na época de graduação já ficou um pouco mais focada para a área da odontologia e também pela mudança de cidade. Tipo, em Alfenas, onde eu fui fazer faculdade, eu já não tinha acesso à biblioteca, porque eu já não era da escola, então, né? E dentro da faculdade não tinha tantos livros que não fossem de literatura. Existiam, mas não eram tantos. Então foi uma época que eu li um pouco menos. E depois eu passei por uma leitura que eu acho que eu estava querendo, vendo isso hoje.
né? Você vai entrando naquele processo, mas você não percebe essa sua mudança como pessoa, né? Até você vai vendo depois, nossa, eu comecei a ler uma coisa diferente, eu comecei a pensar de forma diferente, porque o ler faz isso, né? E aí, como profissional de saúde, eu entrei em umas questões mais filosóficas, tentando entender mais essa parte. Inclusive, eu até falei assim, nossa, o que eu li há um tempo atrás? Eu acabei de achar um livro. Você vai falar assim, quem leu esse livro? Os 100 livros que mais influenciaram a humanidade, por exemplo. Levanta mais um pouquinho. Nossa, que legal. Aí tem aqui, Médico de Homens e Almas, Ah, eu tenho também. sabe? Nietzsche, né? Quando Nietzsche chorou, É, sigo. eu tô numa fase de achar que eu tenho que reler algumas coisas que eu acho que eu li muito nova. Muito nova. Então, eu fiquei mais com uma leitura voltada para esse tipo ali, enquanto já fazendo mestrado, doutorado, mesmo tendo que estudar e ser muito exigente, eu ia nisso. Aí vem a maternidade, né? Aí a gente fala, e agora? E eu lembrei, procurei e achei. Eu resgatei coisa mais linda. Deixa eu ver aqui. Ele tá pertinho aqui de mim. A Menina e o Pássaro Encantado, de Rubem Alves. Ah, um A Outra achado. Menina tá aqui também. A Volta do Pássaro Encantado. É, Lia muito Ruth Rocha com a Manuela. Então, vai resgatando outras, né? Uma coisa leve, outras leituras, outras né? leituras. E nessa fase, eu falei, não, ela precisa entender a importância ainda muito pequena. Eu acabei comprando para mim um Rubem Alves para ela ter o mesmo, ela um Rubem Alves e eu um Rubem Alves. Então eu acho que Entendi. foi, sabe? Esse processo foi quando Você criou o tal mãe, tal filha da literatura. e também esse processo que vai mudando assim, tipo, eu acho que acompanha a nossa maturidade e sem você perceber. Então, assim, ali fazendo doutorado, talvez eu precisasse dessa linguagem aqui, dos melhores livros, dos cientistas que foram em destaque. Depois eu voltei para uma Marcelo Marmelo Martelo, de Nossa, as crianças amavam. isso. Mas eu guardei uma coisa, e eu falei assim, hoje, mexendo em alguns livros guardados, eu falei, eu tenho que achar. Como eu falei agora há pouco, a gente não tinha muito acesso a comprar livros, né, Lê? Assim, e tinha poucos. Mas eu guardei um que era da minha adolescência, só esse. E eu acho que talvez se eu pensar no que está escrito nesse livro, hoje a gente entende onde eu estou. Ai, Fernão Capelo Gaivota. Não, Cabelo Gaivota. Então, é a história, acho que, da maioria das mulheres da nossa época, né? É. A gente já está falando Nossa, cada livro fofo que você apresentou aí. da nossa época, né? A gente já. É, a minha mãe é professora também, né? E ela fez faculdade de letras, e depois eu também fiz faculdade de letras. Então, quando eu era criança, o que tinha em casa, que já tinha, eram os livros, os clássicos, em especial da literatura brasileira, Sim, né? isso. Então, sei lá, tipo, Machado de Assis, enfim, um punhado aí, as obras tipo Quincas Borba, O Alienista, tudo Isso. isso tinha em Coleção casa. Vagalume. Aí, quando ela viu que eu lia muito, porque eu sou a do meio, né? A irmã mais velha não é leitora. Então, ela veio, passou batido ali nessa necessidade do acervo literário. Aí, quando minha mãe viu que eu lia bastante, é, mesmo a minha mãe sendo da área, não era o hábito mesmo de, eu quero ler tal livro, eu vou lá comprar. Eu frequentava a biblioteca pública municipal. Eu Sim. não tenho muita lembrança da biblioteca pública da escola onde eu estudava, que era pública, né? Mas a biblioteca municipal, eu tinha uma ficha lá que, tipo, virava, e eu lia muito. E, mas aí eu lembro de quando criança, antes de eu me virar aí sozinha na biblioteca, da minha mãe comprar, ou ela ia atrás, eu nem lembro se ela comprou, mas essa, tipo, você falou agora, a coleção Vagalume,
O cachorrinho samba em todos os lugares, o cachorrinho samba sambou. As coleções com os contos de fada tradicionais, assim, eu tenho bastante lembrança disso. Agora, sabe um livro que me deixou, eu não fui tão clássica quanto você, tão jovem, mas o livro que me deixou apavorada, não sei se essa era a intenção, mas eu li Cristiane F., 13 anos, 13 anos. drogada prostituída. Menina, Nós o que temos que na era mesma idade. aquilo na cabeça da gente? Todo mundo da nossa idade leu Christiane F. e algumas escondidas do pai e mãe, que foi o meu caso. É, Todo é mas muito. assim, aquilo ali era para realmente não entrar no mundo das drogas, porque o livro é muito triste, assim, umas cenas muito difíceis de ler, assim. E eu lembrei dele porque eu fui fazer uma limpa esse armário que está aqui atrás, ele ficava fora. E, na verdade, agora eu estou no quarto que meu filho que casou, né, foi morar junto, e Uhum. aí liberou o quarto e eu trouxe para cá. E eu acabei olhando com mais cuidado os livros. Aí eu achei encapadinho com aquele plástico cor-de-rosa que encapava material de escola. Você falou agora de Ah, é Christiane F. muito antigo. Eu lembrei. Tinha Poliana. Nossa, Poliana menina, Poliana moça, eu queria mais Poliana. Eu queria que Poliana fosse uma série. Isso. Então, você falou agora, eu não tinha lembrado de Poliana. Você vê? Então, Poliana. e teve muitos movimentos, assim, que foram transitando. Eu participo da Casa do Saber já tem uns 3 anos. E ele tem um clube de leitura da Tatiana Paranaguá. E tem também, você tem acesso à plataforma que você assiste, né? Então, eu fiz o estudo de Jardim das Oliveiras da Adélia Prado. Tem um interessante que é da Mulher Habitada da Gioconda Belli, a Hum, trilogia da Helena Ferrante. Mas isso nesses últimos aí 3, 4 anos aí já foi né? Tipo, somos mulheres, o que a gente vai fazer? Então você vê que é um caminho que você percorre lendo que vai acontecendo, e é o momento, né? É o que você busca e se encaixa ali porque você está precisando. Eu é acho que verdade. a questão do comprar, do ler, tá refletindo um momento seu também. É verdade. Você tem alguma coisa que você não lê, que você fala, não, esse gênero não dá para mim? Eu tenho. Nossa, que eu não leio, tipo, eu não vou, esse eu não vou ler de jeito nenhum. É, Eu acho que não. não. Eu, Eu tenho duas coisas que eu tenho pensado, assim. Uma que eu não é minha praia mesmo, porque eu não gosto nem de livro, nem de filme de terror. não, Não sim. gosto. Estendendo para isso, acho que eu também não leio, não Não sou gosto. adepta ao terror. Mas eu tive uma fase, já até falei aqui em outros encontros, até porque eu acho que esses encontros também eles devem servir para todo mundo derrubar os rótulos, sabe, do que é, ai, o que que é certo, o que que é bonito você dizer que você faz enquanto leitor, enquanto leitora, sabe? Então a Eu, gente eu abandona considero livro, a gente leitora de pula. clássico, sabe? Mas não, É, não foi uma opção como uma escolha, assim. Eu realmente acho que eu transitei dentro do que eu estava vivendo. sim, Mas sim. hoje olhando, eu falo assim, nossa, eu acho que eu gosto mais dos clássicos, né? Se você Você se identifica ali, né? É. analisar, é. E eu Mas eu tive uma. me perguntaram esses dias, a ler assim, você escreve prosa poesia, você lê poesia? Eu leio poesia. Mas eu confesso que, especificamente sobre a poesia, houve uma pausa. Eu acho que eu tive bastante acesso à poesia, em especial na literatura infantil, e aí, depois, quando eu criança. E depois, como eu fiquei 33 anos na educação, assim, trabalhei com há quantos milhares de crianças, né, da faixa etária mais diversificada possível. E ali, com as crianças nas escolas onde eu trabalhei, aí os meus filhos que foram beneficiados, porque aí eu conhecia praticamente tudo, assim, que chegava, assim, de melhor, sabe, na literatura infantil. Mas na adolescência, eu mais escrevi do que li poesia. Agora eu acho que a poesia está em alta.
Acho que é um Não, eu novo sou tempo. leitora de poesia, eu tenho algumas coisas. Aí eu não. Eu peguei alguns só para brincar, né? Mas assim, eu tenho Beco de Goiás, de Clara Coralina. Eu tenho tipo, uma coletânea dos 100 melhores poemas. Aí eu abro, tipo, o que eu quero ler hoje, sabe? Assim, quando você tá. Tipo oráculo, né? A gente pega o E livro de poema e faz de conta que é um baralho de oráculo. eu sou leitora de poesia. E eu acho que o acesso também depois das redes sociais ajuda, né? Eu acho que sim. Vem Até muita para coisa. cair Meu por lado também, terra. né? Tipo, tem um lado muito bom da rede social, porque ali a gente também tem acesso de muitos perfis que são muito ricos, né? Sim, sim. E eu acho que chega nas pessoas que acham que não gostam, porque tem uma ideia de poesia dos poemas muito clássicos, muito antigos, com uma linguagem diferente, mais português de Portugal do que na língua portuguesa, e, e acaba que a rede social aproxima as pessoas, porque, na verdade, pela internet, eu acho que a poesia se aproxima ainda mais da música. E aí a gente chega em mais gente, com a mensagem, com o ritmo, com quando ela não é apenas escrita, quando ela é lida, declamada, até musicada tem. Então eu acho que a gente está numa fase muito bonita e eu fico muito feliz assim de estar mais disponível, as pessoas comentando, né? Eu acho muito legal isso. Mas uma outra coisa que eu estou com dificuldade é de livro muito bobinho, porque eu li muito livro bobinho, que o bobinho que eu falo é aquele que não tem que gastar neurônio, que você Uhum, lê para fugir da sua vida uhum, e que você também tem que se esforçar ali, sabe? uhum. E quando eu estava numa fase muito difícil, muito puxada, muito sobrecarregada, eu não conseguia ler um livro que me trouxesse questões que seria difícil de digerir, porque a literatura também traz isso, né? Eu terminei de ler agora, que eu tinha parado e voltei, terminei de ler Becos da Isso da Memória. memória, Conceição Evaristo. Então, como que você está? Já está triste, já está com problema, já está carregada. Você tem que escolher o momento de você ler um livro desse Ele não também. é fácil, ele é uma leitura difícil. Não. Quando eu li esse livro, já faz um tempinho, eu voltava. É. A descrição ali daquele início, da avó com a neta, né? Você lê de novo, você fala assim. Essa escolha que ela fez de trazer muitos personagens, né? Para, Muito com bom. essa diversidade de personagens, montar um cenário social que era ali o foco mesmo do livro, né, que é todo mundo ser despejado de uma comunidade, que na época era o desfavelamento, né. Então, e aí hoje, sei lá, a gente vai amadurecendo a leitura, e agora quando o livro ele é muito bobinho, eu falo, meu Deus, que chato que tá. Mas às vezes uma leitura leve também pode completar um dia difícil, né? Sim, Porque às sim. vezes é para você. Deixa eu só fechar aqui, só que tá batendo na Tá, porta, tá fazendo barulho. tá bom. Pronto. Ah, é o gato que entrou. Agora que o negócio ficou preso aqui dentro. Vai ficar comigo agora? Vamos ver. Daqui a pouco ele vai querer sair, vai começar a miar. Agora tá miando. Tô vendo. Vai, então. Vai, criatura, vai. Deixa eu trabalhar. Pronto. Foi na marra. Queria sair, mas depois ele quer ficar miando ali, não dá. Vamos voltar aqui. É, Então, o que você realmente não lê seria, por exemplo, um gênero. Tipo, do terror, por exemplo, não vai também. É, não, terror não vai. Às vezes eu não gosto muito de livro assim, porque eu não sei se é pelo muito descritivo, tipo biografia. Tem algumas que eu não gosto muito. E aquele livro de espiritualidade que tenta te convencer também que aquilo é o melhor caminho, eu acho um pouco complicado.
Tem algumas coisas, não só livro, mas parece que subestimam a gente, né? Parece que a gente é uma bolha perdida no meio do nada que vai levar a gente para algum lugar iluminado, né? Uhum. Tem E razão. Ô, Sá, como é que é a questão do livro físico, Kindle, audiolivro, e se as leituras acontecem simultaneamente ou se é só um livro de cada vez? normalmente, até pelo meu ritmo de trabalho, é um livro físico e há, na maioria das vezes, um de cada vez. E também, assim, eu gostei dessa minha participação que eu te contei da Casa do Saber, porque às vezes também, se você não conseguiu ler completamente ainda aquele livro, você tem ali toda uma estrutura de método de apoio, porque não é só o dia que você se reúne. Então, traz muitas reflexões em cima do livro, sabe? Eu acho que ajuda bastante. Então, às vezes, audiolivro eu não tenho hábito. E eu sei que muitas pessoas gostam muito, né? Mas eu ainda não tenho esse hábito. Eu resisti para sair do livro físico, inclusive quando a gente começou com a onda do Kindle. Obviamente, não consegui não ter o Kindle também. Eu acho que tem as suas vantagens uma coisa pequena, que tem ali um monte de livros, enfim. Tá? Mas eu sou realmente apaixonada por livros físicos, então acontece às vezes de eu ter o livro em dois formatos. E o audiolivro, Eu acho que me cansa mais. Porque no consultório exige muito da visão para mim. Ali é luz o dia todo, refletor, ou então quando tá dando aula, falando. Então eu acho que sem a luz da tela, o livro ali parece que traz esse momento do. Então melhora a minha concentração do que quando eu tô lendo na tela. Acho que é mais ou menos por aí. eu acho que faz todo sentido, sabe? Mas eu Pelo tenho refletor, né? colegas. É tudo muito pequenininho, ou então tudo muito visual. Aí acho que dá aquela. Sabe? Você para aquele momento ali sem tudo isso. Mas eu conheço uma pessoa que faz parte, a Amanda, ela faz parte de um clube de leitura que eu faço parte também. Aí no final do ano a gente faz, tipo, amigos secretos de dar livro. Ela não quer, porque ela não quer o livro físico, ela só lê no Kindle. Aí eu já tipo, não consigo me imaginar nisso. Agora, o ouvir, eu achava que para mim nunca daria, por conta mesmo da minha deficiência. Só que meu filho uma vez me indicou um fone, que é um fone que eu consigo filtrar ou não o barulho externo. O fone normal, Ruído, né? isso. Eu consigo, eu só uso no ouvido direito, no ouvido esquerdo não adianta eu colocar, porque eu não tenho nada para recuperar ali. E aí eu descobri que com o fone eu consigo, dependendo de onde eu estou, o volume vai adequado ali. E aí eu gostei também. E eu tenho ouvido as obras mais longas, que é uma maneira. Então eu tenho um no Eu preciso físico. aprender. Eu acho que eu preciso chegar nisso aí. Porque tipo, me daria mais oportunidade, porque eu posso estar ali fazendo alguma coisa sem o paciente, mas do processo atrás da cadeira, a gente fala. Isso eu podia estar ouvindo. Eu escuto em casa, quando eu estou, sei lá, cozinhando, lavando uma louça, pondo roupa no varal, essas coisas. Então, Essas coisas que, né, a gente não não tem como sabe. escapar. A gente não Agora, eu tá escuto vendo. Eu lavei também, roupa ontem. é, eu escuto também na academia. Então, assim, isso é recente e para mim tem dado certo. Tanto que depois eu fui fazer o teste, se eu fui olhar no livro, coincidiu de eu ter o livro e ter o áudio que estava gratuito, eu peguei o livro gratuito para ouvir, aí eu fui ler algumas partes do livro, eu lembrava mesmo de tudo aquilo que eu estava lendo ali no livro físico, assim, para mim funcionou e é uma maneira de eu ler mais, assim, do que, sei lá, mas enfim.
Só curiosidade mesmo. Vamos entrar na vida da escritora? Você Vamos. falou como nasceu a Salete leitora, como nasceu a Salete escritora, pensando na perspectiva da literatura, né? Que a gente já viu que no mundo acadêmico você já estava ali experiente. Então, eu acho que ela surgiu antes da acadêmica, né? Eu acho que ela já existia, né? Eu já escrevia mesmo antes de. Eu já escrevia adolescente. E eu tenho alguns desses textos. Esses dias eu pensei assim: eu acho que eu tenho que mostrar para as pessoas: olha, é verdade, eu tenho esses textos, eu já escrevia antes. E aí eu continuei. Eu acho que a gente está num processo parecido. A gente já conversou sobre isso. Eu acho que a gente está se reconhecendo nesse lugar de escritor. Mas ela já existia, certo? E esse reconhecimento, a gente conversou sexta-feira também disso, e quando a gente saiu juntas, é complicado de se enxergar nesse lugar, né? Eu tenho achado complicado, não estou achando muito simples. Por quê? Eu não sei se é porque talvez, justamente pelo fato de que, assim, quando você está ali escrevendo um artigo que vai para a Nature e vai ser, né, alto impacto, você tem toda uma metodologia, então parece que você está bem preparado para seguir aquelas. E a gente escreve literatura, poesia, que é o que eu, prosa e poesia que é o que eu mais escrevo, é de dentro, né? Assim, não tem regra, não tem imagem, não tem deslocamento, não é o que você primeiro é o que você sente. É a Então, liberdade, né? E a liberdade eu acho também tem seu preço. que você está escrevendo que não seja seu, que seja de uma natureza morta, mas é o teu olhar sobre aquilo transformado em palavras. Então é muito seu, né? É, Né? é, é- Faz sentido. Para Então eu acho que mim, está sendo um pouco mais difícil, assim, é, me colocar nesse lugar diante esse outro tecnicismo que existia para mim. Mas ela já existe antes, né? Assim, acho que é mais natural, é mais fluido. De... talvez seja um apego, né, sabe? Porque assim, a, toda a estrutura, todo o direcionamento e toda a rigidez do como se escreve no mundo acadêmico, inclusive tem disciplina para te dizer como você escreve, né? Temos. Não é você vai lá e escreve o seu Não, conhecimento, a sua pesquisa. não. E aí você está num lugar aonde você ou você se encaixa ou o seu trabalho não está ok. Aí você sai desse lugar onde não tem uma forma, inclusive na poesia, uma das definições, o que que é poesia? Toda definição de poesia, ela é extrapolada por algum poeta, e aí a poesia se torna uma outra coisa que ainda não era ontem. Então, é o oposto disso. Talvez esse apego com os parâmetros que te dizem o que é bom e o que não é bom, é o preço da liberdade, que dá uma certa insegurança, né? Dá uma certa insegurança. Para mim, pesou muito o fato de que, para mim, o escritor e a escritora era uma coisa assim, tipo, Era meio assim, você não não era dizer, nunca vou chegar naquele isso, lugar. isso. Eu ouvi Dessa forma eu outro não via. dia, Dessa forma eu não via, porque eu não me colocava nesse lugar já escrevendo um livro de literatura, porque eu já estava satisfeita naquele modelo de escrita que eu estava produzindo. Eu acho que se eu não tivesse caminhado para fazer pesquisa e publicar meus trabalhos, aí talvez eu ia ter essa visão, nossa, o escritor. Essa forma de você enxergar, eu tenho ainda daqueles professores catedráticos, sabe? Assim, nossa, eu ainda chego até hoje, perto do meu orientador, eu fico emocionada. tá Eu, vendo? é isso, É uma hierarquia isso muito. é aquele lugar que você tipo, sonhou lá atrás, né? Tipo um lugar que você queria estar, ou a proximidade dele. Nem todo mundo vai chegar nessa cátedra, né? Mas você olhar assim, você fala, nossa, olha, eu tô aqui do lado do Eduardo. Então eu te entendo.
Exatamente o sentimento, eu te entendo. E uma vez, eu não lembro agora o nome da escritora, ela estava dando uma. Nossa, eu preciso lembrar para falar, né? Mas vou falar a história, porque a história é legal. Ela é uma escritora reconhecida, que eu não vou lembrar qual delas que é, e ela estava contando que na família dela tinha muito escritor e escritora. Era uma coisa natural. E ela, quando criança, pegava lá o caderno dela, escrevia, e aí também tinha lá o encadenamento do livrinho dela, frases do tipo: Você já leu o livro da fulana? Que a fulana é a criança de 10 anos. Você já leu o livro, você já leu o livro, sei lá, do João, não sei das quantas, que é o avô. Você já leu o livro da Salete, que é a tia, sei lá, por exemplo. Eram frases comuns. Para ela, escrever era algo natural do ser humano, todo mundo escrevia. E o que ela queria mesmo é uma mais velha, inclusive ela era amiga da Hilda Hilst, da Casa Sim, do Sol lá. Eu sim. vou lembrar até o final. E aí ela queria mesmo era viajar pelo mundo. Que aí era uma coisa que ninguém fazia e mulher nenhuma fazia, já Uhum. para ajudar ainda o cenário, né? E essa história que ela contou no podcast ficou muito na minha cabeça no sentido disso mesmo. O que você considera que é acessível para você fazer? Aquilo que é natural no seu ambiente, principalmente desde criança. A gente está aqui na nossa vida adulta, né? Resgatando coisas que talvez a gente visse com muito mais naturalidade se quando a gente era criança, não as nossas famílias, a sociedade como um todo, né? Não é uma Uhum. questão individual. Então, acho que é bem isso. E quando você estava falando, né, de quando você está num trabalho, apresentando, ou numa banca, junto com pessoas que você Sim, admira no mundo acadêmico, eu lembrei de uma coisa que você fala quando você conta sobre a sua escrita. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, que era uma coisa que eu ia perguntar um pouco mais para frente. Como é que é esse ritual de escrita? Porque você fala, quando a gente papeia, e no lançamento também você falou, você fala que você cria um projeto, que fica tudo organizado, que as coisas vêm se encaixando ali. Talvez seja um jeito que a escritora literária encontrou, né, de estabelecer ali algum parâmetro de ordem, que é uma coisa sua enquanto pessoa e da sua vivência no mundo acadêmico. Você acha que pode ser isso? eu acho que são as duas coisas. Então, vou falar do livro, como eu fiz a construção dele. Isso. Eu primeiro fiz uma, 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 uma pesquisa, assim, quais são as nossas principais questões. E essa pesquisa já veio de um pouquinho antes, porque eu já tinha começado o perfil falando de o perfil entre silêncios e versos, já com essa intenção, falar sobre o feminino. Então, quais são as principais, né? Maternidade, trabalho, permanência, estar sozinho. Aí foi, né, uma lista grande. E aí eu busquei as principais ou as que causam mais questões internas no sentido de ficar refletindo sobre ela. A partir dessa construção, eu dividi ali para mim, na minha ideia de fazer um retorno de encontro da mulher dessa travessia nas 4 estações do ano. Por que eu associei estações? Porque veio muito para mim, então, que somos cíclicas, somos rítmicas. Então, eu trouxe as estações do ano nesse sentido. Porque essas questões a gente vai ver o tempo todo. A gente vai ter essa dualidade assim dos nossos múltiplos papéis. Então, vai ter uma determinada época que a gente vai equilibrar bem, outras não. Então, eu comecei o livro no projeto de fazer os poemas. Eu não tinha ainda colocado as prosas. Então, Ah, tá? Aí eu fiz toda a travessia só com as prosas. Quando eu terminei, veio para mim um questionamento. Tá bom, mas o que a gente aprendeu desde sempre assim? Ah, a gente não tá bem. Mesmo que fosse lá antigamente.
E as mulheres ainda fazem, as mais velhas. Ah, então eu vou fazer um bordado, aí vou ser uma aula de música, vou dançar, vou para academia, vou... Isso renova, né? Até porque a gente vai chegar nesse lugar, vai ter outras mulheres, a gente vai conversar. Eu falei, então eu vou trazer os interlúdios do livro, vai trabalhar artes. Então começa com a costura, escultura, pintura e faz essa travessia ali do reencontro feminino, né? Também com a artes. Terminei essa parte. Aí o meu projeto estava completo. Mas o que eu pensei depois disso? Eu falei, tá faltando a escrita. Então, aí eu acrescentei mais um poema que falasse sobre, que é o verbo pulsando, que se tem toda essa travessia, por que não a literatura também? Então eu acrescentei. Então já estava o projeto pronto. Fechei, ok. Aí eu pensei, falei, não, tá faltando agora fazer a analogia e a concretude do entendimento que eu não estou bem e vou passar até encontrar o meu lugar que sou eu. Aí eu escolhi colocar a prosa. Só que cada história da prosa, ela começa com a desabitada, eu fui dentro da psicanálise buscar as referências. Então, a casa ali que eu não reconheço o porta-retrato, o café, o livro, é porque eu não me reconheço dentro. Então, para um psicanalista, a casa é desorganizada, é o seu interno, o seu eu psíquico que não está equilibrado. Da mesma forma que o espelho, que ela se olha, ela é olhar contra, não das pessoas para ela, mas o dela com ela mesma. E a roupa são as camadas e as peles. Então eu fui trazendo esses elementos e construí. É uma história minha, de olhar as minhas coisas, né? Do meu eu lírico, mas veio em função, sim, eu vou trazer as camadas porque são camadas que as mulheres se reconhecem. Tipo, toda mulher lê e pensa assim, não, eu também não fiz isso. Eu também... Então, eu acho que aí permeia o que a gente estava conversando. Então, eu não fiz uma seleção, assim, eu fui indo nas camadas, no projeto, como ele foi escrito, e eu estou fazendo a mesma coisa agora, de novo, né? Então, É porque a gente tem o próximo, né, Sá? eu acho que é isso, assim. Então, e parte disso também, assim, eu acho que não é só dentro dessa habilidade. É essa, Leti, não é dentro dessa questão só de escrever. Eu acho que esse planejamento mais amplo é muito meu. Assim, eu sempre me organizo planejando, vendo possibilidades daqui, dali. Eu acho que tem muito de ter aprendido isso com metodologia, mas eu acho que é muito meu também. Então, funciona dessa forma. Então, realmente, assim, eu planejei como ia ser o livro, eu comecei, aí eu reavaliei, eu voltei, mas construindo que o próprio livro seja mulher. Então, ele é uma obra, ele é nosso retrato feminino, porque tem nossas camadas. Então, tem poemas que aí você volta, tem tempo que habito, volto porque a mulher estava desabitada. Então, tem vários que um correlaciona ao outro. E acho que até a minha professora de psicanálise comentou. Ela falou, esse retorno é porque ocorre essa identificação no subconsciente de um modelo seu. Então, você volta de novo ali, não, isso aconteceu. Então, nisso que eu falei que eu fiz um... Eu não falo, penso num projeto, falo numa estrutura, né? Assim, ele tem uma espinha dorsal ali que... Ele é muito, ele é muito profundo, ele é muito delicado, ele tem várias camadas, mas quando você fala dele, ele se revela muito mais Tem mais camada. sistematizado, muito mais. É, Mas o legal é eu, que cada pessoa que lê, com mais ou com menos consciência de tudo isso, e até entendimento de o que pode significar cada coisa que você escolheu ali para representar, né? As mulheres e as fases, os momentos e as passagens e tal, a leitura vai chegar aonde a sua mensagem nos leva. Eu acho que é isso que é e legal. onde eu falei no lançamento, e também a gente teve essa conversa na mesa do livro híbrido em Paraty.
essa não escolha do formato foi porque nesse momento eu queria que é como se eu quisesse representar a própria arte pelo livro e a própria mulher pelo livro. E aí eu não estava escolhendo ainda prateleira para ele. Seria mais ou menos isso, assim. Eu não estava pensando, nossa, a minha estreia de literatura, eu tenho que então me definir num gênero, e porque, nossa, como as pessoas vão me ver, eu acho que eu não conseguia ver dessa forma. Acho que realmente eu queria passar essa mensagem, sabe? Eu me ative mais a mensagem Sim. no que É o torno dela. muito, eu acho muito louco, não tá natural ainda para mim, o como que tem coisas que quando alguém está lendo o nosso livro, né, os profissionais envolvidos, leitura crítica, edição, parará, quando as pessoas trazem alguma sugestão, alguma ideia, algumas coisas a gente fala, é verdade. E outras parece que está querendo mexer em alguma coisa muito essencial para a gente. Você também sentiu assim? Sim, porque Teve coisa que eu falei, é verdade, é tranquilo. Teve coisa que eu falei, não, aqui não. não, é assim, porque depois eu simplesmente mandei, publicamos. Aí eu comecei a pensar, mas eu deveria ter escolhido um texto que não fosse híbrido? Se eu tirasse a concretude da prosa poética, crônica reflexiva, eu até não sei muito bem onde ela está se encaixando, porque cada pessoa que tem bastante conhecimento leu e a entende de uma forma. Eu falei, eu teria conseguido passar a trajetória? Não. A minha resposta é não, porque eu acho que precisava do concreto. Mas me levantou dúvidas. Você para, Porque você tem né? coisa, eu vou mexer aqui para abrir agora. Tem coisa que você entende como algo que vai aproximar os leitores e vice-versa. Você vai se aproximar deles e eles vão se aproximar de você. Eu acho que essas coisas são as que a gente entende ali como uma coisa legal para mexer, para mudar. Mas tem coisas que eu acho que parece que está mexendo na gente. Talvez seja aí que a gente tenha um pouco mais de, Uma, sei lá, já uma que não. preocupação que eu acho que não, não apenas eu, que eu já conversei com algumas amigas e uma que inclusive também estava lançando lá na Flip, é a É, visão de quem lê que tudo que está ali é você, sim. né? Tudo. Principalmente quando você Coloca escreve em você. primeira pessoa, uma mulher, falando de uma mulher. É bem, bem natural isso. Aí você fala, nossa, qual a imagem também que eu estou passando, né? Então, eu acho que esse processo, para quem está publicando o primeiro livro, traz tudo isso junto. Então, tem todas essas camadas, tem todos esses lugares para a gente habitar e pensar. Que olha quanta coisa vem, tipo, é o externo, é o que o leitor vai entender do que você escreveu, é o que ele vai ver de você, da forma que você se coloca. Eu já sou toda meio brincalhona, já começo a falar. A gente agora é tartaruga, um dia vai ser jabuti, né? Então, como que fica isso, né? Eu acho que traz muita coisa. Mas eu acho que no final é você ser quem você é, né? Eu não vou É, conseguir e eu, segurar é, essa série durante muito tempo, então não vai ter jeito. a gente não tem controle depois que chega no leitor, né? Acho que isso Não. é um exercício que a gente vai ter que ir fazendo e não adianta nem a gente querer explicar muita coisa às vezes. Mas, inclusive, as obras que realmente são declaradas como autobiográficas, embora ficcionalizadas, também é senso comum que ali também é a ficção, no sentido de invenção, Uhum. porque nenhuma memória dá conta, né? Você De não, fazer não é todo o registro. possível. Você até contam, quem escreve autoficção, que quando vai conversar com alguém da família, a pessoa fala, não, mas não foi assim que aconteceu. Você escreveu isso lá no seu livro, mas não foi assim. Então, é o que a pessoa lembra, e muito do que a gente lembra está ligado com como a gente se sentiu quando as coisas aconteceram, e não exatamente a verdade factual, né? E as coisas que a gente realmente sabe que a gente não lembra, que aí a gente tem que preencher para a obra fazer sentido, né?
Então, mesmo quando ela é declarada autoficcional, também não dá para dizer que está 100% ali, né? Não tem como. Mas eu não me apego muito nisso, não. Eu gosto Nossa, da eu levantei obra. 500. Aí, tá vendo? Eu levantei 500 possibilidades dentro de mim, sabe? E é isso daqui, se for assim, que isso é que eu falo que faz parte, e é um aspecto negativo que eu absorvo, que eu tento trabalhar e falo, não vai ser assim, é associado à alta habilidade. Então, eu não consigo não. Você parece que precisa ter previsão. A previsibilidade é uma questão que mexe bastante. Então, eu fiquei. Esse processo agora novo, recente, eu tô com 500 perguntas, 500 respostas. Tipo, para eu te convidar, eu fiquei esperando uns 40 minutos da Conceição Evaristo falando para depois falar, Lê, você pode? Poxa, mas ai, sei lá, é sofrido? É assim, tá tudo bem ou é assim, tá sofrido? Não, assim, tá tudo bem. É que você vai aprendendo a lidar com essa mente que é inquieta, né? São várias. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. É complicado, né? O É. autohabilidade é complicado A gente aprende a se administrar, eu acho. Só que realmente você tem uma questão pequena, você levanta 50. Entendi. O lado bom e o lado ruim. As duas coisas permeiam aí. A Ana Carolina Vieira, ela vai estar aqui na semana que vem, junto com a Luciana Tardioli. Ela escreveu aqui, quando a gente estava conversando sobre ficção ou não, que são 3 histórias, a sua, do outro e a realidade. É isso aí. É verdade. É isso aí. Ô, Sá, vamos para o quadro agora, embora a gente já tenha falado de alguns livros, mas o quadro não fui eu que escrevi, mas adoraria, alguma coisa muito linda que você falar, caramba, que coisa mais linda, todo mundo tem que ler. Eu adoraria escrever alguma coisa assim. O que você pensou? Eu pensei, eu separei que, na verdade, eu falei, eu sou escritora de poesia e falo sobre feminino, então eu vou escolher uma mulher. Beleza, E apesar de ser um poema longo, eu posso ler só a primeira parte. Eu escolhi Todas as Vidas de Clara Coralina. Por quê? vai Eu lá. acho lindo ela falar que nós somos muitas mulheres dentro de uma mesma mulher. E ao mesmo tempo que ela usou essa analogia a todas que são mais discriminadas, né? Então, eu acho que tudo que vem por trás dele é muito rico. Então, eu gostaria de ter tido a capacidade de escrever isso, descobrir essas várias personas dentro de uma só. Então, foi o que eu trouxe. Muito bom. Ela é, nossa, ela veio para ficar mesmo, né? Os Eu gosto, eu clássicos. gosto muito. E, assim, eu tanto gosto muito que ela me acompanha de muitos anos. Ela foi a abertura do meu TCC, ela foi a abertura da minha tese de mestrado, ela foi a abertura da minha tese de doutorado. Ela esteve presente em todos esses caminhos. E agora do livro também, né? Agora a Carolina me acompanha, minha amiga. Ai, que bom. Eu vou. Acho que eu vou escolher um trecho desse que eu acabei de ler, da Conceição Evaristo. Eu tenho tantas partes aqui que eu fiquei parada no. Deixa eu escolher uma aqui. Ah, vou pegar um trecho aqui, triste, mas muito bonito. Comecei cheio de dor, mas comecei outra vida quando cheguei são, salvo e sozinho na outra banda do rio. O tempo foi passando. Pensava que estava ganhando alguma coisa. Nada. Só dor. A dor sempre bate no coração da gente. Cada dor cai como uma pedra no peito. Pedras pontiagudas e foram tantas. A dor dói fina, firme. Tantas pedradas, tantas. E mais aquela quando a nega Tuína morreu. É um do Ecos da Memória. Ela escreve blocos maiores, assim, mas com frases muito curtas no meio dos blocos, assim,
E parece que isso cria um impacto maior na mensagem que já traz, né? Bom, você, o que você está lendo hoje? Hoje, Oi? atualmente, hoje, eu tô lendo os livros de todas nós. Ai, que Todas as categorias, fofo! todas as meninas, da Renata Liberta, da Thalita. Então, quem eu pude dessa turminha adquirir, eu tô lendo. E, para um próximo encontro, eu fiz um estudo do meu livro e o seu. Ai, menina, eu falei para você que eles têm um monte, mas um monte, não é pouca coisa. Eu posso falar algumas coisas? Jura? A Olha, gente vai ter que marcar um café. olha, no caminho contra a coragem, você vai atrás de movimento. Você tem deslocamento, você tem ritmo, enquanto a minha coragem, ela está no reconhecimento. Outra observação que eu fiz. No caminho, muitas vezes você parte do nós para fortalecer o seu eu. E o entre silêncios, ele reconstrói o eu para chegar no nós. Então, Nossa. eu encontrei muitos poemas que conversam. Eu anotei alguns aqui, mas tem um que tem o Somos Nossas e o Eu Daqui. Eles são bem parecidos. Tem também o Verbo Pulsando e a sua escrita que alcança outras mulheres. Entre pausas longas e caminhadas. Você fala dos múltiplos papéis e a capacidade de chegar, né? E esse movimento é bastante denso no meu pausas longas também, que ali eu reflito sobre cada. E aí eu fui marcando o que a gente tem de comum. E o que eu achei mais bonito é assim, e eu anotei aqui, coloquei até em negrito. Em Caminhos Encontra Coragem, é como você parte do mundo para enxergar a mulher. Então você caminha, você dá passos, você vai. Então aí você enxerga a mulher. Já entre silêncios, ele vai para partir da mulher para tentar compreender o mundo. Então os nossos Ah, encontram. Eu busco a coragem de um jeito e você entrega a coragem de outra forma pra gente. Achei lindo. Aí eu fiz. Aí a gente pode fazer um encontro só para falar dos nossos poemas. E eu escolhi o meu preferido, o Eu. ah, Vamos inverter? o Como você se último. sente a ler, tendo publicado o seu primeiro livro? Como foi sua experiência no seu lançamento? Você ainda não me contou. Nossa, menina. Eu comecei muito confiante, aí depois eu fui ficando, falar, será? Aí depois eu tive dificuldade para achar a data que desse tudo certo, assim, de estar com os livros, de todo mundo da minha família estar disponível. Aí fiquei vendo para os lugares, essas coisas foram quase que. Eu falei para você, né, que eu estava dando uma desanimada, quase que achando que nem precisava Ia fazer. fazer. Mas eu sempre disse que precisava fazer, eu acho que todo mundo tem que fazer. E aí, tá, fiz o que fui fazendo o que tinha que ser feito, que é bem no caminho contra a coragem, porque depois que está agendado, está convidado, está marcado, está reservado, você só vai lá e faz. E aí, chegou a data, eu cheguei lá primeiro, né, eu e meu marido, aí aquele monte de livro para entregar ali para as pessoas que tinham comprado, mas eu que tinha recebido, né, então a mesa estava cheia e estava um tempo, tinha dado uma esfriadinha assim, e eu ficava naquele início de estou com calor, estou com frio, estou com calor, estou com frio, estou com calor, estou com frio. Fiquei bem apreensiva, aquele medo das pessoas não irem, né? Começou sexta-feira? Muito. Eu queria muito ter feito antes do início do recesso da rede municipal, porque a maior parte das pessoas que eu conheço são profissionais da educação da rede municipal, por conta Uhum.
dessas décadas que eu trabalhei ali, e aí eu não consegui fazer antes do recesso, então pegou o feriado do 9 de julho e foi, emendou o final de semana que eu fiz no domingo. Então, eu sabia de várias colegas que tinham ido viajar e tal. Mas eu acabei também escolhendo algo bem informal. Então, depois que eu vi que as pessoas iam chegando, algumas ficaram, porque eu fiz logo foi no boteco, né? Porque falei, as pessoas vão chegar aqui e vão ficar. Reservei lá uma coisa de soprar, um barril de Aham. sopro para todo mundo. Quem quiser tomar, toma. E aí, depois que eu vi que as pessoas foram chegando, muita gente realmente não conseguiu ir, tudo. Mas aí você vai ficando mais tranquila, porque aí você faz as dedicatórias, conversa com um, conversa com o outro, tira foto. E aí, depois que passou, eu fiquei muito feliz de não ter desistido, sabe? Eu acho que Porque, você falou agora o que eu senti esse final de semana. Que você lembra? é, Eu não ia fazer, lembra? Aí você falou pra mim, não faz, porque você vai ter a oportunidade de. Você usou um termo, mas seria algo como se fosse celebrar, né? Esse momento. isso é, Você vai se arrepender se não fizer. Mas eu tava morrendo de medo de não ir ninguém. Aí eu te falei, não, quero fazer uma coisa pequenininha, porque eu não conheço tanta gente. E lá em Minas também eu tinha que fazer alguma coisa por lá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu arrisquei. Mas naquele começo, eu tava assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. E no final, todo mundo, quase todo mundo que falou pra mim que ia foi. Mas eu tava bem nervosa. Eu tava, igual agora, pra começar hoje, eu tava bem nervosa. Agora eu não tô mais, a gente já pode começar a falar de muitas coisas. Então, a gente pode até falar da vulnerabilidade, que você fala sobre a mulher no seu livro, que ela não é invencível, e no meu eu busco a inteireza. Olha como são parecidos. Eu acho que o silêncio vem antes da coragem. eu acho que o silêncio é necessário, né? Ele é, para mim, em especial, o momento que eu paro, assim, é um momento decisivo, assim. É um momento a partir do qual as coisas vão acontecer, sabe? E tanto para os momentos bons, alegres, felizes e tal, quanto para os mais difíceis, que exigem mais da gente e tal. Mas eu falei para você no seu lançamento que eu achei que nossos livros têm, tipo, eles se entrelaçam de maneiras. Nosso jeito de escrever é diferente, mas ao mesmo tempo a gente chega em pontos muito, muito iguais, né? A Ivone está dizendo aqui que foi uma noite maravilhosa A Ivone é uma no lançamento. Ai, que delícia. Então tá. E agora fui eu que escrevi Adoros. O que, que você vai escolher da sua escrita? Eu deixei meu livro no outro quarto. Ai, meu Deus. Posso buscar? Pode, claro. Eu abri porta, fechei porta, tirei gato do quarto. Deixei, deixei. Não tá aqui no escritório. Tá no meu Vai quarto. lá. Oi, Ivone. Obrigada por estar aqui. Bruna, Paula, a Sá entrou, a Adri entrou. Ana, me chama para o café que também quero ouvir. Imagina, nós tudo conversando, Ana, que delícia. Falando com o povo que está aqui, sabe? Esther está aqui também, obrigada. Eu vi que a Ana, né, falou para chamar ela pro café. Tá convidada já. Ana, comecei nervosa, agora a gente já é amiga. Imagina um papo A Ivone desse, menina, que já sabe delícia. assim, né, Ivone? Eu começo as coisas muito nervosa. Eu fico assim, e agora? Meu Deus. Depois, aí, vai passar. É, por isso que a gente tem que começar. Porque se a gente fica esperando, tá preparada, sei lá, seguindo qual parâmetro, tá confortável com qualquer situação, com tudo, tá com coragem, tá todo mundo te apoiar. Meu, isso não existe. Esse cenário não existe. Então é melhor a gente continuar a nossa caminhada. E é isso. A gente Escolheu aí, Sá? escolhi, deixa eu só achar o trecho. Tá.
Eu vou ler o final do texto Vestida de Mim, pelo significado que eu comentei, né? Da gente se apropriar do próprio corpo, enquanto vê seu próprio reflexo. Eu podia permanecer do lado de cá, onde me diminuía, onde duvidava, ou atravessar e existir. Respirei fundo e pela primeira vez não tentei me ajustar. Decidi me aceitar. Desafiei-me, ousei, vesti-me de vermelho e fui. Eu adorei esse texto seu também e achei ele muito significativo, sendo um vestido real ou metafórico. Das duas formas, ele é muito, muito legal. E a coragem, né? É um É, outro jeito da gente falar sobre coragem. Bom, eu vou escolher aqui, é, eu vou escolher um que é a arte. Eu gosto muito. Ele está no meu livro, No Caminho para a Coragem, e ele também está no livro Prêmio Edições e Publicações. Foi publicado 2 vezes. A arte. A busca pelas palavras que cumpram com exatidão a subjetividade e a profundidade que dançam no coração. É a batalha ganha e diária entre a abstração e a relação, entre o que sinto, o que escrevo, o que leio e o que permanece então. Por fim, de verdade, desejo com sinceridade que minha intenção se dissolva na real necessidade. O que vale por dentro da alma não requer sincronicidade, não exige tempo igual, igual experiência ou sequer a mesma idade. Lateja por aqui, ora no peito, ora nos olhos, ora nos sonhos que costumo ter. Brota em explosões ou como água corrente, procurando palavras ou as vendo nascer. É como se eu não fosse o que tanto pretendo ser quando me ponho a escrever. E sendo eu apenas caminho, imagino que o que me escolhe, outras possa acolher. Relendo o que parecia já tão feito e definitivamente finito. O estranhamento me toma por dentro e tudo parece esquisito. É mais como se eu ouvisse tudo que eu ainda não havia escrito. Porque a arte não invade sempre do mesmo jeito e isso é que é bonito. O seu momento em cada momento conduz o que você desconhecia, assim dando sua cor e talvez você nem saiba que também tem autoria. E quem escrevia essa vastidão de nós nem sequer imaginar poderia o que encontra outras pessoas já não é o que das suas palavras nascia. Espalha-se assim, sem que ninguém saiba como ou por onde voa, chegando em quem se permite ver a vida de uma forma boa, revelando direitos e sentimentos, esvaindo dores, aproximando pessoas. É a arte, vivendo pelas vidas, nas palavras não cabidas no peito de uma escritora. é lindo. Acabei escolhendo um longo, mas eu gosto muito dele. Gosto muito Eu mesmo. já escolhi o meu preferido do seu livro, é Eu. Oi? O meu preferido do seu livro é Eu. É o último, né? Eu amei, Você sabe amei. que no evento que teve, que a Mila reuniu a gente, né, do selo no dia 15 agora de agosto, na Livraria Leitura, que você estava no aniversário da sua mãe. Sim. E aí a Mariela pediu para a gente escolher um texto para leitura, eu escolhi o Eu. Ó, E você nem estava lá para eu falar que era o seu tá. preferido. Sentiu. Bom demais. Mais uma coisinha que o universo entrelaçou aí nossos pensamentos. Você agora compartilha com a gente onde a gente te acha, como a gente compra o seu livro, o que você tem marcado para os próximos tempos aí. A gente está em agosto, acabando agosto, o ano está atropelando a gente. O que você já tem previsto? Bom, a compra do livro nesse momento está sendo pelo nosso Instagram, né? Nossa rede social, Direto com a gente. direto com a gente. Assim, o selo Capitolinas também faz a venda, né? É. Mas nesse momento a gente está assumindo também esse papel. Até o final do ano, eu acho que o que eu já consegui planejar
a participação agora na Bienal, Flip Bragança, e eu acho que nesse meio tempo aí nós vamos fazer um evento, né? Então tem mais esse que a gente vai organizar. Isso. Mas nesses 2 eventos eu vou estar participando. A gente aproveitar que nós estamos nós duas aqui nesse encontro para anunciar que a gente vai ter uma parceria e a gente vai realizar alguns encontros, alguns eventos voltados à literatura. Que eu prometo não começar nervosa nenhuma desses encontros. Eu ensaio antes. Né? Ai, ai. E aí a gente vai, obviamente, né, divulgar e convidar todo mundo que se sente atraído pela literatura. Quanto mais gente a gente conseguir reunir para desfrutar do benefício que a arte da escrita é capaz de produzir na vida da gente, eu acho que a gente está fazendo uma coisa boa para a gente e para os outros, para o universo e tal. Bom, eu estou aqui toda segunda-feira com live do Eu, Elas, Nós. Vou fazer na semana que vem, dia 31, com a Ana Carolina Vieira, que está prestigiando a gente aqui hoje, e com a Luciana Tardioli. Eu vou montar o roteiro do encontro, vou fazer a divulgação da próxima live no final da semana, todo mundo pode ficar de olho. Eu fui convidada para fazer uma palestra para a comunidade escolar da Escola Municipal Nelson Aranha, que é uma escola que, tipo, é uma escola que eu vi nascer, né? Fui a primeira diretora dessa unidade escolar, uma escola aqui no bairro ao lado da minha casa. Assim, sou apaixonada por essa escola, fui muito feliz lá, fiquei muito feliz com o convite. Vou encarar esse desafio, conversar com toda a comunidade escolar de lá no sábado, dia 12 de setembro, sábado de manhã. Eu também vou dar uma batida de perna pela Bienal, mas para encontrar colegas e tal. Dia 30 de setembro, eu estou fechando a negociação para participar de uma mesa literária na Feira do Livro da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O meu livro também está correndo aqui direto comigo, quem quiser adquirir, vai ser uma grande alegria. E é isso. Em breve a gente divulga nossos próximos passos. Eu quero agradecer de novo a Salete Fernandes, escritora, amiga, querida, por ter topado estar aqui. Foi uma delícia, como eu já imaginei que seria. Eu espero que tenha sido bom para você. Foi muito bom. Eu agradeço o convite, Lê. Cada vez que a gente senta para conversar, parece que a gente tem que conversar mais, né? Tipo, a gente teria assunto aqui para muitas coisas. Sim. Mas tá só começando, né? Com certeza, Sá. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu vou amanhã, deixo o vídeo baixando, que fica pesadinho. Aí, a partir de amanhã, ele fica disponível no meu canal do YouTube, Alessandra Colasso, escritora. E a gente vai fazendo alguns recortes, eu e a Salete, para postar uns pedacinhos aqui no Instagram também, tá bom? Um beijão, Sá, um beijão para todo mundo. Uma linda semana, gente. Beijo.